Por toda a nossa história, a ficção nos prometeu um universo cheio de vida, uma galáxia fervilhando de impérios, alienígenas e maravilhas. Mas e se a maior ficção de todas for a de que não estamos sozinhos? E se o silêncio do cosmos não for um mistério a ser resolvido, mas a regra? E se a anomalia, o verdadeiro milagre impossível, não estiver lá fora, mas bem aqui, sob nossos pés? A ciência nos deu a zona habitável, a ideia de que planetas na distância certa de sua estrela poderiam ter água líquida e, portanto, vida. É uma ideia otimista, que sugere que existem bilhões de lares em potencial na galáxia. Mas a hipótese da Terra rara argumenta que isso não é nem o começo da história. É apenas o primeiro item em uma lista de acasos cósmicos tão improvável que beira o impossível. Pense nisso como uma loteria cósmica com dezenas de prêmios que você precisa ganhar em sequência. Primeiro, você precisa estar no tipo certo de galáxia, uma espiral calma, e na vizinhança certa dentro dela, longe do centro violento e cheio de radiação. Precisa orbitar o tipo certo de estrela, uma estável e de vida longa como nosso Sol, e não uma anã vermelha instável, que é o tipo mais comum. Mas a lista continua, e fica cada vez mais exigente. Você precisa de um planeta gigante como Júpiter no lugar certo, agindo como um guarda-costas cósmico que suga ou desvia os cometas que, de outra forma, esterilizariam seu mundo a cada poucos milhões de anos. Você precisa de uma lua grande, como a nossa, para estabilizar o eixo de rotação do seu planeta e impedir que o clima enlouqueça com variações de centenas de graus. E o mais crucial, você precisa de um motor interno, um sistema de placas tectônicas. Esse mecanismo geológico não apenas cria continentes, ele age como o termostato do planeta, regulando a atmosfera através do ciclo do carbono e reciclando os nutrientes essenciais para a vida. Sem isso, a Terra seria uma bola de gelo ou uma estufa infernal. Some a isso um campo magnético forte para proteger a atmosfera do vento solar, e a combinação de todos esses fatores se torna absurdamente rara. A conclusão é impressionante. A Terra não seria um entre bilhões de planetas com vida. A Terra seria uma anomalia. Um milagre. Isso nos daria um novo e profundo senso de propósito. A vida não seria comum, mas um tesouro de valor incalculável, e nós seríamos seus guardiões. Toda a nossa existência se torna um evento de importância cósmica. Essa é a utopia. A beleza de sermos preciosos. Mas toda moeda tem dois lados. E se virarmos a moeda da preciosidade, o que encontramos do outro lado é a face do horror existencial. Se somos de fato um milagre, isso significa que ele aconteceu apenas uma vez. A implicação é esmagadora. Estamos irremediavelmente sozinhos. Não há ninguém para nos encontrar, ninguém para nos ensinar, ninguém para nos salvar de nós mesmos. O grande silêncio do universo não é um convite para exploração. É uma sentença de solidão perpétua. Toda nossa busca por vida extraterrestre, toda esperança que alimenta nossa jornada para as estrelas, seria baseada em uma fantasia. Somos uma anomalia em um universo estéril, uma aberração da natureza. Uma consciência que despertou em um cemitério infinito. E isso muda nossa perspectiva sobre o grande filtro. Talvez o filtro não seja uma barreira tecnológica à nossa frente, mas a própria improbabilidade estatística da nossa existência. Nós não vamos encontrar o filtro. Nós somos o filtro. E isso nos leva ao clímax. Acreditamos que a escolha é entre sermos preciosos ou sermos solitários. Mas a virada de pensamento é que não há escolha. As duas coisas são a mesma, e elas se fundem para criar o maior fardo do universo. A revelação é que nós somos preciosos porque estamos sozinhos. E isso coloca sobre nossos ombros frágeis a responsabilidade mais aterrorizante que se pode imaginar. Se falharmos, se nos extinguirmos por guerra, por descuido climático ou por arrogância, nós não estaremos apenas acabando com a nossa espécie. Nós poderíamos estar apagando a única fagulha de consciência em toda a Via Láctea. O universo não se importaria. Apenas voltaria a ser silencioso, como sempre foi. O peso de cada estrela morta, de cada planeta vazio, recair sobre nós. Nós não estamos apenas vivendo a nossa história. Nós somos a única história. Cada obra de arte, cada sinfonia, cada teorema matemático, não são apenas conquistas humanas. São as únicas conquistas da consciência em um raio de centenas de milhares de anos-luz. E elas são tão frágeis quanto nós. Isso transforma cada um de nossos problemas em um risco existencial de escala galáctica. Nossa incapacidade de cooperar, nossa tendência à destruição,
tudo isso deixa de ser apenas uma falha trágica e se torna uma ameaça à própria existência do significado no universo. Saber que somos um milagre solitário nos inspira a sermos melhores, a honrar essa responsabilidade cósmica, ou o peso desse fardo é simplesmente grande demais para a humanidade suportar.